Nós seguimos hoje conversando aqui no Espaço Online com o Dr. Samir Salim Daher, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, falando sobre a não obrigatoriedade do exame médico para a prática de atividade física em academias, aqui em São Paulo. É uma lei municipal que entrou em vigor agora, no começo do ano, começo de 2013. Agora, vai muito, né, doutor Samir, da consciência e da responsabilidade do próprio praticante, né? Mas que a academia não exija o exame médico, não faça lá, não realize, também não cobre, vai muito da responsabilidade do próprio praticante, mais jovem que ele seja. O senhor não pensa assim? Não, concordo também. O que acontece, isso é o ideal, né? Mas a gente tem que buscar esse mundo ideal, senão a gente começa a ter um nivelamento por baixo, vamos dizer assim. É que o jovem, ele não tem ainda essa maturidade. O jovem, digamos que já tem a sua autonomia, a sua independência, não depende mais dos pais, né? Quando a gente é criança, até o adolescente, os pais ainda levam a gente para o pediatra, faz aquela coisa preventiva. Agora o adolescente já... Não liga muito para isso. É cultural? É cultural. Um problema nosso aqui? Acho que é nosso e talvez até mundial. Assim. Nós tínhamos antigamente o exame médico na escola. Até na escola, é verdade. Eu lembro que ia uma vez por ano alguém lá ia escutar meu coração. Para liberar para aula de educação física, exatamente, né? Mal é mal, ele ia lá e tinha uma ficha que a gente preenchia, os pais recebiam essa notificação. E hoje isso foi abolido também, né? Por uma série de razões, mas foi. Então, se a gente começa a ter um programa como esse aqui, que está esclarecendo, então é muito bacana, a gente tem essa oportunidade, vai falando para as pessoas que ela corre risco, e esse risco pode ser evitado ou diminuído, então isso começa a mostrar a importância dessa ação preventiva. Acho que é mais bacana, é você ter um aspecto preventivo, não ir ao médico só quando está doente ou quando tem algum mal-estar. Vai ao médico regularmente. Foi, está tudo bem? Ótimo, acabou. Agora volta daqui a um determinado tempo. Quanto mais jovem e mais sadio, ele não precisa ir todo ano. Então, até os 35 anos, desde que ele não tenha nenhum episódio, nenhum mal-estar, nenhum problema no meio do caminho, ele pode ir a cada 5 anos. Depois dos 35 anos, se ele sempre fez ginástica regularmente, nunca parou, ele vai diminuindo um pouco esse tempo. Eu acho que dá para ir levando a cada 2, 3 anos até os 50, mais ou menos, faixa etária. Alguns autores, né, médicos que consideram um pouco antes, mas eu acho que uma média de 45, 50 anos. Por quê? Depois dos 45, 50 anos, onde começam a surgir aquelas doenças do envelhecimento. A hipertensão arterial, diabetes, problemas articulares, dores na coluna. Então aí sim a gente precisa de uma avaliação um pouquinho mais, não rigorosa, só mais constante, para saber se está tudo bem para fazer a ginástica. A gente focou aqui bastante em problemas cardíacos, né? Mas na verdade problemas ortopédicos também são frequentes. Inclusive tem gente que fala assim, olha, o esporte faz mal para a saúde, que faz bem para a saúde e atividade física regular. Exato. O senhor concorda com isso? O esporte pode realmente desencadear problemas? Eu concordo pelo seguinte, quando a gente pratica esporte é competitivo, e quando a gente está num nível competitivo, a gente está dando o máximo do organismo, a gente está num limite, e do limite para a lesão é um pulo. Vamos dar um exemplo bem fácil. Eu estou com o meu carro andando numa estrada, se eu estou a 80 por hora, a 100 por hora, eu encontro um buraco, eu consigo desviar. Se eu estou a 200 por hora no limite do carro, eu nem vejo o buraco passar. Então, quanto mais próximo do limite, mais chance de uma lesão. Então, por isso que o esporte, além dos riscos do trauma, né? Às vezes esporte de contato, futebol, basquete, o vôlei não, né? Que ele é separado. Então, os esportes de contato tem mais risco. Então, assim, o esporte, ele, assim, o indivíduo está em atividade, ele corre o risco do esporte. E a atividade física programada e regular é onde eu vou identificar esse meu limite e eu vou numa margem de segurança, eu não atinjo esse limite. Por isso que ele é mais seguro. Se é um indivíduo sadio, ele vai fazer a sua atividade física dessa maneira. Se é um indivíduo que já tem uma doença, se ele tem uma hipertensão, se ele tem diabetes, se ele tem artrose, ele vai ter uma limitação maior ainda. Então eu identifico isso e falo, olha, você pode fazer ginástica até esse ponto, daqui para cá não é legal. E ele começa a ter o resultado. Então às vezes a gente tem pessoas com essas doenças crônicas que tomam remédio de uma forma até assim, bem grande mesmo, e com o exercício físico elas conseguem regredir, diminui a quantidade de remédio, diminui o nível de pressão arterial, pode diminuir a glicemia, quer dizer, diminui a diabetes, elas passam a ter uma vida melhor.
passo a se alimentar. Ou seja, um complemento do próprio tratamento daquele paciente. Exatamente. Portador de doença crônica. O que a gente gosta, o que a gente fala muito na Sociedade de Medicina e Esporte, é que a atividade física, o exercício físico, ele pode ser utilizado como um fim terapêutico. É uma terapia através do exercício físico, uma terapia médica. Então, é um remédio, vamos dizer assim. Exercício físico passa a ser um remédio saudável, natural, que faz bem, e as contraindicações a gente identifica, vai até esse ponto. Hoje a gente vive uma verdadeira epidemia de obesidade, né? Não só aqui no país, mas no mundo todo, né? Uma coisa geral. De repente a pessoa resolve que quer emagrecer e vai para a academia, um paciente obeso. Esse paciente obeso tem que ter um cuidado maior, quer dizer, ele pode de cara começar a praticar atividade física todos os dias, por exemplo, a gente vê que é muito comum, né? A pessoa decide emagrecer e vai e praticamente vive na academia. Não tem essa história de 2 vezes por semana, não. Fica pelo menos nas primeiras semanas, 5 dias na semana dentro da academia. Queria que o senhor orientasse essas pessoas que estão acima do peso. Tá. Então, é bacana porque é uma prática também, a gente vive isso no dia a dia. Quando a gente está num sobrepeso, é obeso, e normalmente essas pessoas que querem da noite para o dia emagrecer, elas vão na primeira semana, ficam 5 dias, vão na segunda, na terceira elas desistem. Elas não conseguem ir até o final. Então, o que a gente hoje está recomendando, que é bem interessante, começa a ter mais resultado, é tentar acabar com aquela promessa de segunda-feira. Na segunda-feira eu começo a dieta e vou para a academia. Isso passa uma segunda, ele não fala, ela fala qual segunda-feira, na segunda, ou então as promessas de ano não. Então hoje a gente está usando um artifício um pouquinho diferente, que é o seguinte, uma coisa de cada vez. Gente, não adianta falar, olha, ano novo eu vou comer, fazer dieta, vou fazer ginástica, vou parar de beber, parar de fumar, parar de tomar café, vou dormir cedo, vou fazer tudo ao mesmo tempo. São metas individuais dificílimas de serem atingidas. Quanto juntar tudo num pacote só e tentar resolver tudo ao mesmo tempo, não dá. São raras as pessoas que conseguem. Então, é um trabalho que a gente utiliza. Fala, quer emagrecer? Legal, bacana, atividade física é fantástica. Vamos começar com a ginástica. A alimentação, depois a gente pensa. Então, vai para a ginástica. Cria o hábito de ir para a academia 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Legal, depois de 2, 3 meses, 4 meses, criou o hábito. Legal, já que você está fazendo academia, vamos mudar o seu hábito alimentar? Olha, orientação. Porque aí a pessoa começa a fazer um pouquinho de cada vez. E ela cria um hábito, depois cria outro, depois vai para o outro e assim por diante. Vai atacando os seus problemas aos poucos. A chance de sucesso é maior. Querer fazer tudo de uma vez? Não dá, não consegue. Então isso também vai. Ou então o inverso, olha, primeiro eu vou começar uma alimentação alimentar mais saudável, vou mudar meu hábito, depois eu vou fazer ginástica. Aí também, mas uma de cada vez. Aí fica mais fácil para poder bem mais fácil, ter sucesso. Sem dúvida. Dr. Samir Salim Daher, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, muito obrigada pelas orientações, pela visita aqui. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Fica à disposição. E agora assume em maio a Sociedade Brasileira, volta para São Paulo, né, tendo continuado um trabalho. Eu acho que a sociedade está à disposição para esse diálogo, para a conversa. Acho que ninguém é soberano, ninguém é dono da verdade, acho que tem aí um contexto. Mas sempre quando tem diálogo, tudo fica mais fácil para ser resolvido. Então a gente está à disposição e esperamos que a gente entre aí num equilíbrio dessa questão do exame médico pré-participação, para que não fique algo obrigatório, e tanto para as academias, para os médicos e para os alunos. Sem dúvida. Né, que aí tenha um equilíbrio entre todas as partes. Você, muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.